Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Esse é o vídeo de estreia do meu canal Programador Clarinetista. Eu me chamo Edgar, sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Maranhão. Já tenho aí uma experiência aí no mercado de trabalho de pelo menos uns 10 anos e eu trabalho majoritariamente com a linguagem C++. Então esse vai ser o foco desse nosso canal, a linguagem de programação C++. Mas a gente vai tratar também de outros assuntos, porque C++ não é só uma linguagem, não é apenas sintaxe, existe todo um ecossistema ao redor. Então a gente vai falar de algumas outras coisas também que eu vou explicar no decorrer desse vídeo. Então primeiro vamos começar falando exatamente qual vai ser o objetivo desse canal. Esse canal vai ser para você que está fazendo faculdade, está estudando a linguagem C++, ou então está fazendo algum curso online. A gente vai ver alguns macetes da programação em C++, então coisas que às vezes você não vê nos cursos, que você só encontra futucando bem a documentação. Então a gente vai fazer tudo, a gente vai estar muito bem baseado na documentação do C++, em site de referência, a gente vai explicar isso tudo mais tarde. Eu vou falar sobre atualização de recursos de C++, então nós temos aí, depois de um período meio estanque com a versão C++ 98, houve uma atualização em 2011, então essa atualização aí já está rolando há 10 anos, então não tem razão para você não utilizar os recursos que a linguagem C++ estão sempre proporcionando, sempre criando novos recursos da linguagem. Então é bom a gente estar sempre antenado, explorando o que a linguagem tem de melhor a oferecer. A linguagem C++ também vem com uma biblioteca padrão muito extensa, que é a STL. Então a gente vai fazer um uso intensivo dessa biblioteca. Os containers STL, os algoritmos STL, que às vezes a gente nem sabe que existem, mas eles estão lá prontinhos para vocês usarem. Então a gente vai tratar bastante disso aqui no canal. E como eu tinha dito, entre outros assuntos, além do C++ em si, como eu disse, é todo um ecossistema. Não adianta você conhecer apenas a sintaxe da linguagem e achar que já conhece a linguagem, que sabe programar naquela linguagem. Não, existe todo um ecossistema ao redor dessa linguagem. Então, eventualmente, nós vamos falar sobre Qt. Eu também trabalho extensivamente com Qt. Ou Git, que é o sistema de controle de versão. A biblioteca Boost, que é uma biblioteca super robusta em C++, inclusive muito do que é implementado na Boost eventualmente se torna do padrão C++, então algumas coisas que a gente vai ver na STL atual já tinha sido implementada antes na Boost, que foi incorporada na linguagem na forma da STL. E também um assunto que eu gosto muito de tratar, que às vezes as pessoas simplesmente fogem, feito o diabo foge da cruz, né? Mas que eu adoro, são regexes. Então, vira e mexe eu vou trazer uma regex aqui, uma ali, pra gente entender melhor como é que funciona. E são, assim, todo o conteúdo que eu trouxe aqui vão ser dicas práticas que a gente pode aplicar no dia a dia. Fora isso, eu gosto sempre de ensinar alguns mantras, vamos dizer assim. Então o vídeo de hoje já vai ter um mantra aí pra você. Vão ter também biscoitinhos para você tomar no café da manhã. Então são aquelas dicas rápidas que mudam o seu dia a dia, que te dá que dá aquele estalo que, poxa, como é que eu implementei uma função de 100 linhas e eu poderia ter reduzido isso para mais 5. Então a gente vai ver isso daqui, é muito legal. E também uma coisa que é muito importante, às vezes é negligenciado, a gente vai falar também sobre dicas de estilo de código. Então não adianta você conhecer toda a sintaxe, mas o seu código ele está todo desestruturado. Você tem que ter uma regularidade, principalmente quem trabalha em empresas. Toda empresa vai ter o seu estilo de código definido. Então, se você ainda não tem o estilo de código bem definido, ou até mesmo às vezes onde a gente trabalha não tem ainda um documento especificando qual vai ser o estilo de código a ser adotado, então a gente pode ver aqui também algumas dicas sobre isso. São coisas que vão muito além da indentação do código, tá? Agora, uma coisa que é muito importante a gente destacar aqui também é quais não são os objetivos desse canal. Então, eu não vou ensinar você a programar C++. Eu não vou ensinar lógica de programação, eu não vou ensinar como é que faz um if, um else, for, um switch. Tá? Então, eu vou assumir nesse canal que você já tem um conhecimento prévio sobre a linguagem C++, ou que seja outras linguagens semelhantes, mas o nosso foco aqui não vai ser ensinar a programar. Vai ser você aprender a utilizar os recursos extras que a linguagem te dá, além da sintaxe. Então, ou seja, aqui eu sempre vou bater nessa tecla, todo aquele ecossistema que a linguagem C++ tem a oferecer. Então, esse vai ser o nosso foco. Então, também, como eu disse, eu não vou falar
como é que você estrutura um if, como é que você estrutura um else, tá? Eu posso trazer assuntos específicos, como você fazer um for mais complexo, além do for int i recebe 0 e menor que 10 e mais i. A gente pode tratar algum ponto mais específico, mas eu não vou te ensinar o núcleo da linguagem, tá? Tudo que eu vou falar aqui vai ser o que gira ao redor do núcleo da linguagem de C++. Beleza? E por que o nome do canal é Programador Clarinetista? Porque eu estou estudando este instrumento aqui maravilhoso. Já estou há mais ou menos um ano estudando. Então é muito pouco tempo para afirmar qualquer coisa. Mas ele vai servir, espero que vocês se surpreendam, mas ele vai servir de apoio aí nos nossos vídeos. Eu vou sempre tentar relacionar o assunto do vídeo com o mundo do clarinete, tá bom? Então vamos ver o que vai dar aí nessa jornada. Eu acho que vai ser muito interessante a gente juntar essas duas coisas, tá bom? Beleza? E para não ficar só no falatório de introdução, hoje eu já vou trazer uma dica aqui que eu acho extremamente valiosa, que eu vejo que as pessoas às vezes simplesmente não usam, não conhecem. É um assunto que tem muito pano para manga, como tudo em C++. Então hoje a gente vai fazer só uma breve introdução, só para você conhecer e já começar a usar. Nós vamos falar hoje do Unique PTR. O que é o Unique PTR? Primeiramente vamos falar um pouquinho da questão de pronúncia. A pronúncia correta é unique. Sim, é bem afrancesado, mas a pronúncia correta é unique. Se você disser unique, é outra coisa, tá? Então, unique. Só vou lembrando, eu não sou nenhum xiita da pronúncia, então não vou ficar aqui martelando questão de pronúncia, acho que não é a questão desse canal, então vocês vão ver eu pronunciando muita coisa meio aportuguesada, até misturando Unique PTR, porque se você me disser, então a correta é Unique PTR, aí menos, né? Mas eu só achei importante destacar porque existe uma grande diferença entre Unique e Unique, tá bom? E o que vem a ser Unique PTR? Unique PTR é uma classe da STL que faz parte do conjunto dos chamados ponteiros inteligentes, Smart Pointers, para quem gosta aí do inglês. Esses ponteiros inteligentes, eles seguem uma estratégia do C++ que é importantíssima, é um conceito que vocês têm que ter bem aqui na mente todos os dias, então vai ser o nosso primeiro mantra, que é o RAI, RAI, não sei como que queira pronunciar, mas significa Resource Acquisition is Initialization. Repita comigo porque é muito importante. Resource Acquisition is Initialization. O que isso quer dizer? Em C++, não vou dizer sempre, porque existem casos e casos, mas o máximo possível que você puder adquirir um recurso, ao mesmo tempo ele deve ser inicializado. Então, o que eu quero dizer com adquirir um recurso? Se você declara uma variável na pilha, inicializa. Adquirir um recurso, inicializa. Você declara um ponteiro, inicializa, seja com null, seja com a memória já alocada. Então, declarou o ponteiro, alocou a memória. Abrir um arquivo, cria a variável do arquivo, abre o arquivo. Você quer fazer uma conexão, cria o objeto de conexão com o banco de dados, já estabelece a conexão. Então, sempre que você adquirir um recurso, você inicializa esse recurso, tá bom? Então, isso vai muito além de declarar uma variável sem inicializar, ok? Então, repita comigo. Resource Acquisition is Initialization. Tome uma colher de chá desse mantra todos os dias e sua programação vai melhorar muito. Vai por mim, beleza? Mas outro aspecto do RAI, que também é muito importante, é justamente a outra ponta. O que acontece? Se você adquiriu um recurso e inicializou, ao destruir esse recurso, automaticamente ele tem que ser liberado. Então é esse o papel principal dos ponteiros inteligentes de C++. Eles vão gerenciar o tempo de vida de um objeto desde quando ele é instanciado até quando ele é destruído. Então qual é a grande vantagem do Unique PTR? Você declara um Unique PTR, aloca a memória, esse objeto que é criado no stack e vai apontar para uma região de memória, o heap. Se você não sabe sobre isso, a gente pode falar sobre no canal. Mas ele vai gerenciar o tempo de vida. Então, quando esse objeto Unique PTR sair do escopo, automaticamente ele vai liberar a memória que ele estava gerenciando, ok? Então, em vez de você declarar um ponteiro cru, como você já deve fazer, então int *p recebe new int, 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 int *p rec
Aí você é que vai ter a responsabilidade de deletar esse ponteiro que você alocou. Então você lá no final da sua função, ou quando você quiser dispor dessa memória, você vai ter que explicitamente dizer delete p, ok? Com o UniquePTR não. Você fica livre dessa tarefa de saber exatamente onde você vai ter que liberar essa memória. E melhor ainda, automaticamente quando o UniquePTR sair do escopo, ele vai liberar. Então se você tem, por exemplo, um caso típico, se você tem uma função com múltiplos pontos de retorno, imagina, você tem que dar um delete em cada ponto de retorno da função. Além de ser trabalhoso, custoso, é muito propenso a erro, porque é muito fácil você esquecer de deletar um ponteiro num desses returns, ok? E isso vale para qualquer recurso alocado, tá? Não é só para a memória alocada. Então, por exemplo, se eu tiver um arquivo aberto dentro de uma função e ela tiver um retorno antecipado e você esquecer de fechar o arquivo, e existem classes do C++ que fecham o arquivo para você. Então, aquele ponteiro file, o asterisco lá de C++, ele tem uma classe especial que já fecha o arquivo para você quando o objeto é destruído. Então, isso tudo para a gente explicar o que é o conceito de RAI, ok? Eu costumo dizer que o UniquePTR é o exemplo mais simples que você pode ter de RAI, porque o uso básico dele é aloca a memória, abriga dentro do UniquePTR, sai usando como se fosse um ponteiro normal. O impacto da performance é zero, porque o compilador otimiza tudo. E você ganha a vantagem de não precisar saber, não precisar controlar o gerenciamento dessa memória, tá? Uma outra grande vantagem do UniquePTR, aí a gente vai comparar aqui com o Clarinete, é o seguinte, é um ponto que eu também vou sempre destacar aqui no canal, que é o seguinte, não importa somente a sintaxe, você tem que conhecer a sintaxe, mas você também precisa entender questões semânticas. Então, quando eu utilizo um UniquePTR, eu estou adicionando uma semântica a esse ponteiro, dizendo assim, eu sou o dono desse ponteiro, eu sou o responsável por desalocar essa memória. Então você acrescenta uma camada semântica sobre aquele ponteiro. Então você estabelece uma relação de posse. Em vez de você ter um ponteiro cru que pode ser deletado por qualquer pessoa, você tem um controle um pouco mais restrito. Então se você declara, por exemplo, um UniquePTR como membro de uma classe, nós não vamos falar sobre isso hoje, porque existem algumas peculiaridades, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas no futuro nós vamos tratar como utilizar o UniquePTR como variável membro de uma classe. Mas a partir do momento que você utiliza o UniquePTR nesses contextos, automaticamente você está estabelecendo quem é que gerencia. Tá? Um ponteiro cru, essa relação de gerenciamento fica um pouco mais difusa. Tá? Por que eu falei que ia ser igual ao clarinete? Todo mundo sabe que estamos vivendo um período de pandemia, então nós temos uma doença respiratória que é altamente contagiosa através de secreções orais, nasais. Então o que acontece? O clarinete é um instrumento de sopro. Então, como instrumento de sopro, é um instrumento que vai estar sempre em contato com a boca e com a língua. Ou seja, isso aqui é como se fosse dentro de um UniquePTR. Isso aqui é um instrumento que é seu e só seu. Você não pode compartilhar com ninguém, tá? A mesma coisa é o UniquePTR. Você pode compartilhar? Pode. Você pode ceder o ponteiro que está lá dentro, mas aquele ponteiro, aquela memória que está alocada, pertence somente à pessoa, à classe ou à função onde aquele UniquePTR foi declarado. Então esse clarinete aqui é só meu, não compartilho com ninguém. Ninguém mais põe a boca no meu clarinete. Então o UniquePTR é a mesma coisa. Ninguém pode mexer no ponteiro que está alocado lá dentro. Ninguém pode deletar, somente quem realmente instanciou o UniquePTR. Beleza? Então chega de teoria, vamos partir aqui para a prática. Eu vou mostrar aqui na tela. Eu vou escrever um programinha de exemplo, primeiramente utilizando ponteiro cru e quais são os perigos que podem acontecer. E em seguida eu vou transformar esse programinha utilizando o UniquePTR para você ver como vai ficar bem mais simples e mais seguro. Beleza? Bom pessoal, então agora partindo para a prática, eu vou apresentar um programinha aqui que eu escrevi, que ele faz primeiramente o uso de ponteiro cru e a gente vai melhorar esse programa convertendo em ponteiro inteligente. Vocês vão ver como vai ficar muito mais robusto e mais fácil de dar manutenção e de programar em geral. Então, para começar, como a gente vai fazer o uso de UniquePTR, eu já coloquei aqui include memory, que é o cabeçalho que declara UniquePTR. Se a gente for aqui
Eu sempre vou utilizar esse site aqui, cppreference.com. Então ele é bastante completo na documentação de C++, então ele é minha referência principal da linguagem. Então sempre que você consulta uma classe, então no nosso caso UniquePTR, ele vai dizer defined in header memory. Então para utilizar UniquePTR, eu preciso fazer include memory. Então é o que eu fiz aqui. E mais um detalhe, a gente vai utilizar uma função chamada makeUnique. Vamos ver se ele... Exato, já está redirecionando aqui. MakeUnique. Essa função ela foi declarada, tá vendo, em C++ 14. Então, para quem for trabalhar com Qt Creator, tem que prestar atenção que, por padrão, ele vem aqui como C++ 11. Então, você não tem acesso a essa função. A gente pode até simular isso aqui. Vou deixar C++ 11 para a gente ver como ele vai reclamar que não reconhece. Mais tarde a gente troca isso aqui para 14 ou 17, como estava. Então, vamos lá. Então, eu declarei, depois dos meus includes, eu declarei uma struct. Futuramente a gente pode fazer um vídeo sobre a diferença entre struct e task em C++. Isso é uma diferença importante de saber. Mas por hora vamos trabalhar com uma struct, porque como é toda pública, então vai facilitar nosso trabalho aqui mais para frente. Então tem um construtor simples que vai receber um inteiro n como parâmetro, o valor default 0. E eu vou inicializar a variável membro n com esse valor do parâmetro. Isso aqui foi um recurso que eu aprendi recentemente. E você pode ter o parâmetro do construtor com o mesmo nome da variável membro. Então o compilador ele reconhece corretamente que esse n aqui é a variável membro da struct ou da classe e esse n é o parâmetro que está sendo passado no construtor. Então você não precisa colocar prefixos, sufixos, nada dessas artificialidades. Você pode utilizar nomes mais naturais para suas variáveis e o compilador vai saber exatamente quem é quem. Você pode ver que até a própria IDE, ela soube reconhecer que esse n que eu estou apontando agora é o n membro e esse n é o n parâmetro do construtor. Então, para cada função dessas que eu criei, eu vou simplesmente imprimir uma mensagem utilizando essa função, essa macro function, que ela é substituída pelo nome da função onde ela está. Então, aqui ela vai ser substituída por task, aqui ela vai ser substituída por toTask, que é o destrutor, e aqui ela vai ser substituída por execute e vai colocar um espaço e imprimir o valor de n que estiver sendo armazenado aqui no objeto task. Beleza? Então, uma struct simples para a gente exemplificar o uso do UniquePTR. Então, em seguida, nós temos a função main. Nós vamos trabalhar com a linha de comandos, então eu preciso declarar os argumentos canônicos da função main, int argc, char, asterisco argv, colchete, que é um vetor de ponteiro para caractere. Então, primeiro o texto. Eu vou trabalhar com dois parâmetros, que eu vou criar aqui duas tasks. Então, o argc ele tem que ser exatamente igual a 3, senão o programa ele foi chamado de forma incorreta. Então, ele vai retornar já aqui nesse ponto. Em seguida, eu crio duas tasks utilizando o ponteiro cru. Então, eu utilizo aqui a palavra-chave alto, que foi uma grande inovação de C++. Ela ressignificou a palavra-chave alto e agora ela serve para o compilador deduzir automaticamente qual é o tipo daquela variável. Então, em vez de eu ter que declarar manualmente task asterisco task1 recebe new task, o compilador ele sabe que se eu estou colocando new task, ele vai retornar um task asterisco. Então você declara como alto e esse tipo aqui é o próprio compilador que resolve. Então new task, eu estou convertendo aqui o primeiro parâmetro da linha de comando para inteiro. É da mesma forma, criando uma segunda task, utilizando o valor do segundo parâmetro da linha de comando. Em seguida, eu executo a tarefa 1, task 1, e eu testo. Se o valor de n que está armazenado em task 1 for igual a 0, o programa encerra com o valor de retorno 2. Ou seja, isso aqui é uma outra... Assim como eu tenho uma situação de erro aqui, aqui também eu tenho uma situação que sinaliza um erro. A gente vai ver como isso vai se revelar ali quando a gente for executar. Por fim, eu executo a tarefa 2 e como eu aloquei memória manualmente, eu tenho que desalocar essa memória manualmente. Tá? Então, por isso tem que ter aqui delete task 1, delete task 2. Senão, vai acontecer o que ele já está me indicando aqui. Potential leak of memory pointed to by task 1. E aqui na frente também é a mesma coisa para task 2.
Ou seja, se cair nesse ponto, vai acontecer um memory leak de task 1 e task 2. A gente vai já ver isso acontecendo. Então vamos compilar esse programa e vamos executar. Só para vocês verem como funciona essa questão do valor de retorno da main, vamos executar de forma que ele caia nesse caso aqui. Então vamos chamar o programa sem nenhum parâmetro na linha de comando. Esse nome aqui é justamente que vai ser armazenado em argv índice 0. Por isso que eu utilizei aqui argv índice 1, argv índice 2 e por isso que eu testei aqui 3. Porque tem que ser índice 0, vamos supor índice 1, índice 2. Tá? Então vamos chamar sem nenhum argumento. O que vai acontecer? Ele caiu direto nessa condição e deu return 1, que é o que aparece aqui no meu prompt. Então essa execução falhou com o valor de retorno 1. Agora vamos executar com os dois parâmetros de retorno, mas vamos simular a situação em que ele vai cair aqui dentro desse if. O que vai acontecer? Ele vai executar a tarefa 1, mas vai ver que o n da tarefa 1 é 0, então ele vai cair aqui e o programa vai encerrar. Então vamos declarar a task 1 com valor 0. O que vai acontecer? Instanciou o task 1, instanciou o task 2, executou o task 1 né, com valor 0, mas ele caiu no teste e encerrou o programa. Então você pode ver que meu prompt aqui está informando que o último programa encerrou com o valor de retorno 2. Agora a gente vai executar de forma que, vamos chamar o programa de forma que ele execute até o final. Então vou informar um valor diferente de 0 aqui. Agora olha só, criou a task 1, criou a task 2, executou a task 1, testou, o n é diferente de 0, então ele não cai aqui, segue o fluxo. Então, executou o task 2, caiu no delete task 1, delete task 2, então chamou os destrutores de cada um. Então, o programa finalizou com o valor de retorno 0, e o meu prompt ele não indica nada, ou seja, essa última execução executou com sucesso. Então, ele não indica nenhum erro aqui. Beleza? Então, o que vocês puderam ver aqui? A gente está numa situação em que tem dois aspectos negativos. O primeiro é que eu preciso deletar esses ponteiros. Então, para eu corrigir, entre aspas, esse programa, o que eu teria que fazer? Tem um retorno prematuro aqui, tem duas memórias alocadas, então eu teria que deletar elas aqui também. Qual o problema disso daqui? Imagina que você tem uma função com vários pontos de retorno. Você teria que prestar atenção em cada um deles e deletar todas as memórias que foram alocadas ou, de forma genérica, liberar todos os recursos que foram adquiridos dentro da função. Isso é extremamente propenso a erro. O segundo problema que a gente tem é justamente a questão do próprio memory leak. Caiu aqui, não estava corrigido o memory leak, então realmente aconteceu, como a gente pode ver nessa execução, em que ele não chamou o destrutor de nenhuma das tasks, então vazou a memória. Então a gente tem esses dois problemas: vazamento de memória e essa dificuldade de manutenção do código. Então como que a gente pode resolver isso de uma maneira simples e rápida e elegante? Usando UniquePTR. A gente vai converter esses ponteiros crus aqui em ponteiros inteligentes. Existem duas formas de você criar um UniquePTR. A primeira, você declara explicitamente std UniquePTR task, e eu passo no construtor de UniquePTR o ponteiro que eu quero que ele abrigue. Só voltando aqui uma observação com relação à pronúncia, por que eu chamei a atenção da pronúncia disso daqui? Porque unique, né, uma pronúncia meio francesa, é único. Se você disser unique, é eunuco. Então aquele rapaz que foi emasculado para tomar conta do harém, né, lá naquele imaginário que a gente tem. Então, gente, não é ponteiro eunuco, é ponteiro único. Só por isso eu chamei a atenção dessa pronúncia, porque realmente são duas coisas totalmente diferentes. Você não quer o seu ponteiro eunuco, você quer seu ponteiro único, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa para o task 2, std uniqueptr task. UniquePTR, novamente, é uma classe template, então eu preciso dizer qual é o tipo. E da mesma forma, eu abrigo lá dentro
o ponteiro que eu acabei de instanciar. Note que ele já reclamou aqui, não posso deletar porque isso aqui deixou de ser um ponteiro, agora é um objeto local da função. Ele encapsula um ponteiro alocado dinamicamente, mas o task1 em si não é uma variável alocada dinamicamente, tá? Tem que prestar bem atenção nessa diferença. Então eu não posso deletar. Isso aqui é como se eu tivesse declarado int t e lá no final delete t. Isso é incorreto. Então a mesma coisa. Então não preciso mais desse delete nem aqui, e muito menos se tivesse aqui a mesma coisa. Eu também não preciso dessa instrução aqui. Por quê? Porque o destrutor de UniquePTR já chama o delete do meu ponteiro que está sendo abrigado lá dentro. Ou seja, me aliviou totalmente de gerenciar essa memória. Ele mesmo já faz essa dança avançada aí de liberar a memória quando for necessário. Então o que acontece? Vamos supor que caiu nessa situação aqui, de n de task1 ser igual a zero. Vai chegar numa instrução de return, então a função vai acabar. Task1 saiu de escopo, task2 saiu de escopo, chama o destrutor de UniquePTR, chama o destrutor de task. Então ele vai imprimir isso aqui da mesma maneira. Agora vamos executar esse programa para a gente ver como ficou bem mais seguro. Não vou simular mais essa situação porque não acrescenta em questão de demonstração do UniquePTR, eles estão declarados depois. Então primeiro eu vou simular essa situação. Eu vou executar novamente com 0 e 42. Então veja agora como mudou. Construiu task 1, construiu task 2, executou task 1. Então execute 0, né, que é o valor que está dentro de task. Caiu nessa condição, então return 2, como você pode ver aqui no meu prompt 2. Mas ainda assim ele chamou os destrutores. Certo? Agora vamos simular o fluxo completo. Então vou passar aqui 1 e 42. Então a mesma coisa, construiu o task 1, construiu o task 2, executou o task 1, executou o 42, destruiu task 2, destruiu o task 1. Vamos colocar um parâmetro aqui nesse destrutor e no construtor também. Vamos colocar a mesma impressão só para a gente ver uma questão que é importante você entender também, que é a ordem de construção e destruição dos objetos. Então vamos lá, compilando, vamos executar o primeiro caso, em que task 0, task 1 armazena 0. Veja só, criou task 0, criou task 42. Executou task 0, destruiu task 42, destruiu task 0. O que aconteceu aqui? Independentemente de tenha caído aqui ou nesse return, vamos executar novamente para simular a execução completa. A mesma coisa, criou task 1, criou task 2 com valor 42, executou task 1, executou task 2, destruiu task 2, destruiu task 1. Então esse aqui é um aspecto muito importante que você sempre tem que ter em mente, que a ordem de destruição das suas variáveis locais é inversa à ordem de declaração. Então se eu declarei task 1, task 2, quando elas saírem de escopo, elas vão ser destruídas na ordem inversa. Então vai ser destruído primeiro o task 2 e depois o task 1. Tá certo? Então se você tem uma hierarquia de objetos que depende uma da outra, você tem que prestar atenção na ordem em que elas estão declaradas. Aqui não tem, task 1 não tem dependência absolutamente nenhuma com task 2. Mas você pode cair em uma situação em que a ordem dessas declarações é importante. Tá? Então, é um aspecto que tem que ficar atento. Beleza? Agora, a segunda maneira de você criar um UniquePTR é utilizando a função makeUnique. Então, ela vai simplificar bastante esse processo aqui. Em vez de você escrever isso tudo, eu posso simplesmente chamar makeUnique. Eu ainda preciso dizer qual é o tipo,
mas aí eu não preciso mais instanciar manualmente. O que aconteceu aqui? Ele não reconheceu o make unique no namespace std. É justamente aquilo que eu tinha comentado mais cedo. Porque aqui eu estou ativado somente C++11 e a função make unique, se a gente voltar aqui na documentação, ela foi criada a partir de C++14. Então, para todos os efeitos, o meu compilador não sabe da existência dele. Eu tenho que instruir aqui via o arquivo.pro do Qt. Eu costumo já colocar pelo menos C++17. Então, com isso, já atualizou aqui. Então, com isso, ele já reconhece a existência dessa função. Tá? Então, quem for usar Qt Creator ou então um projeto baseado em Qt, tem que prestar atenção nesse detalhe. Tá? Então, make unique. Uma das versões de make unique recebe exatamente o ponteiro que você quer abrigar, mas o grande lance de make unique é que você não precisa instanciar manualmente. Você usa como se isso aqui fosse o construtor de task. O que make unique faz? Ele vai pegar todos esses parâmetros que você passar e repassar diretamente para o construtor da classe que você quer criar. Então aqui eu estou passando aquele inteiro que eu converti, né, a partir desse string, passando para a função make unique, então ele vai chamar o construtor de task passando esse parâmetro aqui que a própria função recebeu, tá? Então a mesma coisa aqui embaixo, make unique. Funciona assim? Funciona. Mas para que você vai gastar mais texto instanciando new task se você pode simplesmente passar só os parâmetros, tá? Simplifica bastante aí a tarefa de criar um unique PTR. Beleza, pessoal? Então espero que tenha sido bastante instrutivo e divertido. Então a gente tem aí uma longa caminhada aí pela frente, beleza? Então pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo. Espero que tenham gostado da dica aí sobre o Unique PTR. Então já pode começar a utilizar. Como eu falei, tem muito pano para manga. É um assunto que vai se estender aí por bastante tempo ainda. A gente vai voltar nesse assunto. Tem muito mais especificidades a falar sobre o Unique PTR. Mas com o que a gente falou hoje, já dá para começar a utilizar, já dá para começar a abandonar aquele ponteiro cru inseguro. Claro que tudo é uma questão de bom senso, existem situações que você pode optar pelo ponteiro cru. Eu já tive situações em que foi melhor usar o ponteiro cru do que o Unique PTR, era uma estrutura complexa, alinhada em forma de árvore, então eu optei pelo uso do ponteiro cru. Mas digamos que 90%, 95% das situações você vai utilizar o Unique PTR e você vai notar uma grande diferença aí na sua programação. Você vai sentir uma facilidade muito maior na questão de gerenciamento de memória, beleza? Então, gente, até a próxima. Saudações.